A paz gloriosa do Senhor Jesus para a sua vida. Idolatria, um gravíssimo pecado. Eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia e abra nesses livros que eu vou te dizer, para que você verifique que está escrito na sua Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus para o homem na terra. Que isso não é uma conversa inventada pelos crentes, que isso não é uma conversa inventada para dizer que você está errado, que a sua religião está errada. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Ela vai dizer se você está correto ou não. E o primeiro mandamento, que está em Deuteronômio 5:8, fala sobre não adorar outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. O primeiro mandamento do Senhor diz que nós não devemos adorar e nem prestar culto a nenhuma imagem, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Isso é idolatria e é pecado, e risca o nome do homem do livro da vida no céu. Gênesis 4:25, depois da queda do homem, tornou Adão a coabitar com Eva, sua mulher. No verso 26, nasceu a Sete um filho chamado Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Salmo 115 diz: honra somente a Deus. E diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, todos quantos os fazem e todos quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Arão, abençoará a casa de Israel. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Verso 17 diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Em Isaías 44, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o único Deus. Vejamos o que diz o verso 9. Todos os artifícios de imagem e de escultura são nada, e as suas coisas preferidas de nenhum préstimo. Verso 10. Quem formaria um Deus? Ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? E todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Verso 17. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela e lhe dirige a sua oração, dizendo-lhe: livra-me, porque tu és o meu Deus. O verso 18. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam. O seu coração já não pode entender. O verso 19 diz: nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Me ajoelharia eu diante de um pedaço de madeira? O verso 20 diz: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma.
nem dizer não é mentira aquilo em que confio. A idolatria não se consiste apenas em adorar esculturas ou imagens de escultura, mas a idolatria também pode ser por uma pessoa, por um homem, por uma mulher, por um objeto, por qualquer outra coisa. O pecado de idolatria não só é por essas coisas, não. O pecado da idolatria também pode ser por um jogo de futebol, por qualquer outra coisa. Tudo que você amar mais, intensamente mais do que a Deus, e a Ele servir, se devotar, é pecado, é idolatria. Você só pode se render diante de Deus, você só pode se prostrar diante de Deus, porque você e eu fomos feitos para isso. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, tem uma lista de coisas aqui que se eu e você fizermos, não iremos para o céu. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E começa dizendo, não vos enganeis, ou seja, não se engane, é você quem não tem que se enganar. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós vos santificastes. Aliás, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Em Apocalipse 21:8, tem outra lista de pessoas que não vão para o céu. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno. Qual é o caminho que leva para o céu? Jesus, João 14,6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, mas salvo. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo e o venceu, Jesus voltou para Galiléia, pois ele tinha ouvido que João fora preso. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. O verso 16 diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. O verso 17 diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só Jesus salva, liberta, transforma, muda, restaura. Só Jesus é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade e poder e de adoração. Ele criou você para fazer tudo isso, para adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo e obedecê-lo e andar nos seus caminhos. E fazendo assim, a salvação que outra hora estava longe de você, ela lhe alcança. E Deus fará uma grande obra na sua vida por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Deus te abençoe.